que Ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando acerca de um tema muito importante. Nós estaremos falando sobre posicionamento. É tempo de tomarmos uma posição perante a presença do nosso Deus. O tema deste vídeo será: Deus não pode contar com quem não se posiciona. Então, é de extrema importância o conteúdo que será gerado neste vídeo. E eu te convido a assistir até o final. Também te convido, você que não é inscrito, a estar nos ajudando, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando. É de extrema importância para o crescimento do canal. E eu te convido a fazer parte deste crescimento. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma especial. E vamos para o vídeo. Quando nós falamos de posicionamento, um cidadão, ele tem diversas formas de se posicionar. Existem pessoas que se posicionam politicamente, escolhem entre a direita e entre a esquerda, mas sim, tomam uma posição. Existem pessoas que têm as suas posições declaradas em um entretenimento. Elas se posicionam o tipo de música que escutam, o tipo de conteúdo que assistem. Existem pessoas que se posicionam até no time de futebol que elas torcem. Então, tudo isso há um posicionamento. Mas o que eu quero trazer e compartilhar com os irmãos neste vídeo é sobre um posicionamento na presença de Deus. Deus está contando com pessoas que se posicionem nesta última hora, nestes últimos dias da igreja sobre esta terra. Deus está contando com pessoas que queiram participar, que queiram fazer algo para que o nome dele seja glorificado. Então, como nós falamos lá na introdução, Deus ele não pode contar com quem não se posiciona. Deus ele não pode contar com quem não está na brecha, quem não está disponível para tomar uma posição perante Deus, perante o chamado que Deus tem sobre a vida de cada um. E é exatamente sobre isso que nós estaremos falando. Alguns exemplos de pessoas que tomaram uma posição perante o Senhor e assim puderam, aleluia, cumprir com êxito a sua chamada. Deus pôde contar com estas pessoas e assim Deus os abençoou de uma forma sobrenatural. Então é esta a urgência que Deus está nos chamando para nos posicionarmos. Deus está com a urgência de nós tomarmos uma atitude mediante estas situações que estão acontecendo. Quando nós olhamos o cenário, eu não digo fora, eu digo dentro. Quando nós olhamos para dentro das instituições, nós estamos compartilhando, nós estamos vendo todos os dias escândalos e mais escândalos. Pessoas que tiveram as suas mentes cauterizadas, os seus corações endurecidos, a palavra já não surte mais efeito. Pessoas que desviaram o real propósito do evangelho, mas que nós agora estamos com esta responsabilidade. Se tem alguém que não quer, se tem alguém que está se posicionando incorretamente, nós devemos, por obrigação, sermos pessoas diferentes, alguém que sim se posiciona de uma maneira correta, que tenha disponibilidade para servir, que tenha o desejo de agradar a Deus acima de todas as coisas, servir a Deus por excelência. Ainda que nos custe amizades, ainda que nos custe a nossa reputação e até mesmo a nossa própria vida, mas que nós possamos estar na posição a qual Deus assim nos chamou e assim dizendo: eis-nos aqui, Senhor, para esta árdua batalha. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que as coisas estão afunilando, está estreitando, mas Deus está contando com pessoas que se
posicione. E assim a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e eu separei alguns exemplos de pessoas que tomaram uma posição mediante a situação que estavam, e assim Deus operou pelo seu poder e a sua soberania. O primeiro exemplo que começa a nossa lista, eu não fiz em ordem cronológica, mas eu fiz conforme assim Deus acrescentou no meu coração. A primeira pessoa que encabeça essa lista, que eu fiz uma lista curta, uma mulher chamada Ana. Ana, através das suas afrontas, a história você conhece, Penina era a maior inimiga de Ana dentro da sua própria casa, mas Ana reverteu o quadro de depressão, Ana reverteu o quadro de tristeza quando assim clamou a Deus, e assim Deus concedeu o seu milagre. Assim nós entendemos, e existe até uma canção que foi falada: se Ana não chora, Samuel não nasce. Então, através da posição que Ana tomou, mediante a situação a qual ela estava inserida, uma situação que na ótica humana não tinha como acontecer, no cenário humano não existia possibilidade de Ana receber aquilo que tanto buscava, mas quando ela se atirou aos pés do Senhor, quando ela clamou a Deus, Deus reverteu o quadro de tristeza em alegria. Então aqui nós temos uma pessoa que mesmo em meio a situações adversas, ela tomou uma posição e Deus honrou esta mulher de uma maneira sobrenatural. Deus assim concedeu Samuel. Samuel foi colocado dentro do templo do Senhor com um propósito de restaurar aquilo que estava perdido. Toda a carnalidade, a banalidade, tudo que estava errado através de Eli e os seus filhos, Deus colocou Samuel lá para com um braço forte, e Deus confirmando a palavra sobre a boca de Samuel, e a história você conhece. E aqui nós temos alguém que teve a sua vida transformada, porque tomou uma posição sim perante a presença de Deus. Então aqui nós temos Paulo, quando se encontra com Cristo no caminho de Damasco, a história você conhece. Paulo agora ele muda, e eu gosto muito quando Atos dos Apóstolos capítulo 9 vai dizer que agora o perseguidor passa a ser perseguido. Paulo muda a sua trajetória, Paulo muda a trajetória da sua vida, tomando uma posição perante ao Senhor, dizendo que tudo aquilo que ele aprendeu, ele reputava como coisas vãs, porque tudo agora era Cristo. Então Paulo, ele toma uma atitude, ele toma uma posição perante a Deus, independente do que pensaram. A história vai dizer, a Bíblia está dizendo, que quando Paulo agora começa a evangelizar, quando começa a fazer as suas viagens, muitos olhavam: ei, será que é esse mesmo Paulo, o matador de crente, o perseguidor? O que é que esse camarada aqui agora no evangelho? Mas Paulo, através da posição que tomou para agradar a Deus, não estava preocupado com os pensamentos exteriores. Paulo estava preocupado em uma mente pura, uma mente consciente, uma sã consciência, uma pureza de pensamento e de coração, servir o Deus que assim chamou. E a Bíblia vai dizer que Deus teve Paulo como confiável e introduziu Paulo no ministério para pregar para os gentios. Nós temos outro exemplo de alguém chamado Salomão. Salomão, as últimas palavras que recebeu de seu pai Davi, e você pode conferir no primeiro livro de Reis, no capítulo 2 e o versículo 2, quando Davi, em as suas últimas palavras, ele agora está instruindo Salomão a tomar uma posição. Qual posição é essa, Lucas? A mesma posição que Davi sempre tomou, a posição de agradar a Deus acima de todas as coisas, a posição de servir a Deus com toda a sua vida, com toda alegria, com tudo que há de melhor. Assim Davi estava dizendo, e assim Davi ainda acrescentou a mais: ei, esforça-te e seja
homem. Ele estava dizendo para Salomão: esforça-te e seja homem, e caminha nos retos caminhos do Senhor. E assim, tomando uma posição, a história você conhece, Salomão foi vitorioso, porque Deus pôde contar com ele. O primeiro encontro que Deus assim teve com Salomão, e Salomão teve com Deus, a história você conhece. Salomão se tornou o homem mais sábio de toda a terra, a qual nunca houve e nunca haverá alguém tão sábio como foi Salomão, através da sua posição que tomou diante de Deus. Eu não sei se você está entendendo até aqui, mas algumas coisas precisam acontecer nas nossas vidas, mas elas só acontecem quando nós tomamos uma posição perante a Deus. Quando nós dizemos: ei, até aqui essa situação prevaleceu, até aqui o cenário foi de desgraça, até aqui o cenário foi de tristeza, até aqui o cenário foi de falta de esperança, mas a partir deste momento, em nome de Jesus, eu vou tomar uma posição e Deus vai reverter o quadro. Deus está contando com isso. Deus está contando com esta ousadia que Ele mesmo nos deu, esta ousadia de não aceitar o jugo, não aceitar as coisas da maneira que estão acontecendo e tomarmos uma posição. Se tem alguém que não quer, nós estamos tomando uma posição e dizendo: eis-nos aqui, Senhor, conta conosco, envia-nos a nós, pode usar-nos nesta terra, usa as nossas vidas, usa, ó Deus, as nossas vidas como ferramentas, como instrumento nas tuas mãos. Então, nós precisamos nos posicionar. Outra pessoa, o próprio Davi enfrentou um gigante. A história você conhece, durante 40 dias, um gigante afrontando apenas com palavras, colocando sentimento de medo dentro do coração do povo hebreu, afrontando, e as afrontas não paravam, mas continuavam. Mas precisou um menino. Ei, se não tem ninguém para lutar, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Nós precisamos nos posicionar contra os gigantes que estão rondando, que estão amedrontando os nossos ministérios, as nossas famílias, os casamentos, gigantes que estão afrontando as finanças, gigantes que estão gritando que nós seremos derrotados pela vida inteira, que os nossos sonhos, os sonhos que Deus sonhou para os nossos corações, o sonho que Deus introduziu nos nossos corações, nunca sairão do papel. É isso que o gigante está gritando, é esta afronta que o gigante está dizendo, que nunca seremos nada, nunca seremos levantados como pregadores, nunca seremos levantados como levitas, nunca decolaremos na chamada ministerial, mas nós precisamos, na autoridade do nome do Senhor, dizendo: ei, esta peleja eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Até aqui, Golias, tu afrontou, até aqui tu amedrontou, mas agora, mediante esta coragem, mediante esta ousadia, nós estamos tomando uma posição e o nome do Senhor será glorificado e nós obteremos a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Aqui também nós temos um exemplo de alguém que tomou uma posição e nunca deixou de sonhar. Eu estou falando de José, o menino sonhador. José, mesmo em meio às adversidades da sua vida, José, ele tinha a convicção, enquanto ele estivesse posicionado na presença de Deus, independente do tempo, independente das estações, independente das circunstâncias, Deus honraria os projetos, os sonhos que o próprio Deus fez José sonhar. Não foi da cabeça de José os sonhos que ele teve, não foi dos seus sentimentos, não foi do seu coração os sonhos que ele sonhou, mas foi o próprio Deus do céu que acrescentou os sonhos, os desejos dentro do coração de José. Assim são os meus sonhos, assim são os teus sonhos. Não foi da nossa vontade, não foi dos nossos anseios, mas o próprio Deus sonhou estes sonhos e colocou sobre as nossas vidas. E nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O que Deus
Deus designou para a tua vida, meu irmão, vai acontecer, mas você precisa estar em uma posição perante a Deus. E o maior dos exemplos de alguém que se posicionou, mesmo indo contra a sua vontade, sim, não é um erro teológico, não é uma heresia. Acompanhe comigo. Lucas, no seu capítulo 22, o versículo 42, vai dizer que agora o Cristo de Deus, mas agora se desvaindo, se destituindo da sua deidade e assim assumindo a forma de homem aqui nesta terra, homem temendo, aflito. A Bíblia diz que ele chorava lágrimas de sangue, porque o peso, a aflição de todo mundo, o peso do pecado estava sobre os seus ombros. A Bíblia diz que ele, em uma oração com seu Pai no céu, ele diz as seguintes palavras: se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui está alguém que está posicionado. E ainda que custasse a sua vida, ainda que houvesse uma separação, a história você conhece, todos os discípulos o abandonaram, exceto João, que estava na crucificação. Mas ainda que custasse a vida, ainda que custasse a reputação, porque Jesus foi escarnecido, zombado, Jesus foi ali espizinhado, ainda que custasse tudo isso, ainda que custasse os seus amigos, a sua família, mas Jesus estava em posição de servo. Jesus estava dizendo: ei, eis-me aqui, ainda que custe a minha vida, ainda que custe a minha integridade física, ainda que custe a minha consagração, a ordenação, ainda que custe o que custar, eu estou aqui na posição de servo, e que não seja feita a minha vontade, mas que seja feito o teu querer. Então, quando nós olhamos à luz da Bíblia, Deus precisa de pessoas que se posicionem. Deus precisa contar com pessoas que estão na brecha. E eu encerro por aqui este vídeo citando Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nos seus versículos 1, 2 e 3. A Bíblia diz que na igreja que estavam em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: oh glória, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O que tu quer dizer com isso, Lucas? Eu quero dizer que quando nós estamos posicionados, quando nós estamos mostrando ao Senhor: Senhor, conta conosco. Senhor, se tem alguém zombando, se tem alguém denegrindo, se tem alguém trazendo escândalo, Senhor, conta conosco. Nós estamos aqui jejuando, orando, para sermos usados sobre esta terra, para sermos usados no ministério perpétuo de Cristo, que nós sejamos confiáveis aos olhos do Senhor e que nós possamos estar exatamente aqui, na brecha, na posição, e o Espírito Santo estará nos enviando e nos capacitando para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo até o final, que você possa, a partir de hoje, tomar uma posição. Chega de derrota, chega de frustração, chega de chorar as pitangas, como diz o gaúcho. Chega e tome uma posição. Eu sei que é difícil, eu sei que a caminhada ministerial nós temos que romper inúmeras barreiras, mas são barreiras necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, que nós possamos nos posicionar cada vez mais e sermos usados como flechas na mão de um homem valente. Que Deus em Cristo possa te abençoar, você que assistiu até aqui, e assim, em nome de Jesus, receba bênção do céu para o teu ministério, receba bênção do céu para a tua família, para os teus negócios, para a tua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus em Cristo, uma vez mais, possa te alcançar e te abençoar.